Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições bíblicas, que está lá no livro de... Pode falar sem acanhamento. Livro de... Qual que é o nome da série? Quem é que lembra? Agora menos o Gabriel que está lendo aí no... Alguém lembra o nome da série? Amém. Gênesis e o teatro da glória de Deus. Nós já estudamos na primeira etapa dessa série, nós estudamos do 1 ao 11, né? E aí demos uma pausa e agora estamos retornando. Nós começamos essa segunda parte da série, lá no capítulo 12, onde a narrativa bíblica começa a contar a história de Abrão, até então Abrão, né? A gente, por força do hábito, a gente sempre fala Abraão, mas até então, no capítulo 12, quando o Senhor escolhe e chama um homem, esse homem se chama Abrão. E Deus, ele o escolhe ali no meio de um povo pagão, e lhe faz uma promessa. Nós vamos ver isso no capítulo 12, versículo 12. Farei de ti uma grande nação. No capítulo 13, o Senhor estende a sua promessa, dizendo a Abrão que ele herdaria uma terra chamada Canaã. E Abrão, mesmo tendo sido chamado, sendo um homem pagão, ele ouve a voz do Senhor, né? E ele tem um encontro com Deus, e ele obedece à voz de Deus. Mas, de alguma forma, nós vemos, né, no desenrolar da narrativa, que ele não entende completamente como que o Senhor irá fazer para cumprir alguns detalhes da sua promessa, né? Inclusive, ele chega a sugerir lá no verso 15, quando o Senhor fala para ele sobre a sua herança, sobre os seus herdeiros. Como ele não tinha filhos, ele sugere ali em um diálogo com Deus que um servo chamado Eliezer pudesse assumir a condição de seu herdeiro. Mas não é dessa forma que o Senhor iria cumprir a promessa na vida dele. E aí no capítulo 15, né, há 2 domingos atrás nós estudamos o capítulo 15, nós vemos que o Senhor fez algumas revelações em sonho, onde aquilo que até então era uma promessa se torna uma aliança. O Senhor estabelece uma aliança com Abrão. No capítulo 16, Abrão, ele tem um filho com a sua serva, com a sua escrava egípcia, chamada Agar. O nome deste filho é Ismael, né? E o que acontece? No decorrer da gravidez dessa serva, começa a haver contenda entre Sarai, que é a esposa de Abrão, e a sua serva Agar, por conta desse impasse, desse desentendimento em a serva por conceder um filho ao seu servo, começou a entrar em contenda com a sua senhora, Sarai, de modo que ela foge da casa de seus senhores, né? E aí nós vimos isso no domingo passado, no capítulo 16, né, que o Gabriel trouxe para nós a meditação da palavra do Senhor, que essa serva, ela também tem um encontro com o anjo do Senhor, o qual lhe traz também uma promessa. A promessa de que o Senhor estaria resguardando a descendência de Ismael, e ele também seria ali herdeiro, né? E dele viria também uma grande nação. E agora nós chegamos no capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 17. E aqui nós temos uma marca e um ponto decisivo na história da redenção. Porque desde toda essa recapitulação, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, onde o Senhor tem mantido com Abrão
um diálogo, uma promessa, uma aliança, tem se apresentado a ele através de sonhos, através de revelações. Neste capítulo 17, fica claro para nós que já havia algum tempo que o Senhor não estabelecia um diálogo com Abrão. Pelo menos 13 anos, que é onde narra, onde nós finalizamos o capítulo 16, onde diz que ele tinha 86 anos, e neste início do capítulo 17, nós vamos ver qual era a idade de Abrão. Mas havia muito tempo, e nesse meio tempo, Abraão ele acreditou erroneamente que este menino, esse herdeiro, Ismael, que tinha nascido, fosse ele, o prometido do Senhor. Mas o Senhor, através da sua palavra, ele reafirma a aliança com Abrão. E ele traz alguns esclarecimentos de como, de maneira prática, funcionaria essa aliança e o que aconteceria com a sua vida a partir desse momento. Então nós vamos ler o capítulo 17. Primeiramente nós vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso 14, né? Faremos uma pausa e depois nós retomaremos a leitura até concluir todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, traga-nos revelação por meio da sua palavra nesta manhã. Fala, Senhor, a cada coração e revela uma porção especial, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Quando, alguns anos atrás, o Bruno estava, vou chamar Bruno agora para ficar mais... Quando ele veio aqui, ele falou sobre a questão, né, do nome dele. Isso foi algo curioso, porque tem um pouco a ver com a palavra que... Com essa questão, né, do nome relacionado à nossa identidade. O nosso nome está intimamente relacionado à nossa identidade, né? Alguns anos atrás, ainda quando eu estava no ensino médio, eu estudei uma turma que tinha um outro aluno que também se chamava Igor, né? E aí, como ele falou, né, Márcio, aí sempre tem o Igor que
bagunça muito, e o Igor, que é estudioso, mas um sempre paga o pato pelo outro, né? Eu não vou revelar aos irmãos se eu era o Igor que bagunçava ou que estudava. Aí vocês pedem para o Senhor revelação sobre isso aí. Mas, o que acontece? Eu estudei na sala de um outro Igor, e nos primeiros dias aquilo foi uma confusão, que ninguém sabia quem era quem. Mas, o que acontece? Como a gente sempre se adapta, né? Aí, os professores começaram a chamar pelo meu segundo nome, que é Gabriel, Igor Gabriel, Igor Gabriel. E aí os colegas, né, da classe, como são um pouco preguiçosos, começaram a assumir que meu nome, então o nome do outro era Igor e o meu era Gabriel. Pronto, me tornei o Gabriel. Mas até então, eu não tinha tido uma experiência de alguém me chamar somente pelo segundo nome. Eu não conseguia assimilar aquilo. Se me chamasse de Igor, ok. Se me chamasse de Igor Gabriel, ok também. Mas se me chamasse só de Gabriel, eu ficava esperando uma outra pessoa responder. E aquilo foi assim, por pelo menos uns 2 meses, essa confusão na minha cabeça perdurou até que eu consegui entender e assimilar que sempre que falasse na sala de aula, chamasse Gabriel, estava falando comigo. E o que isso quer dizer? O que é essa história que eu estou contando para vocês, né? Tem a ver com essa palavra. Bom, nós vemos aqui, meus irmãos, no primeiro capítulo aqui, no primeiro versículo do capítulo 17, que o Senhor ele se apresenta a Abrão até então a partir de uma nova identidade. Percebam que o Senhor fala o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pela primeira vez na narrativa bíblica, o Senhor se apresenta através deste nome. E se nós formos lá nos escritos originais do hebraico, né? Esse nome, ele é traduzido pelo El Shaddai. Até então, você pode folhear a sua Bíblia e procurar em desde o capítulo 1 de Gênesis, o Senhor tem se apresentado a todos aqueles a quem ele se apresentou como o Senhor. O Senhor, traduzido aqui pelo hebraico Yahvé. Mas pela primeira vez, Yahvé ou Yahweh, né, como outros dizem, mas pela primeira vez o Senhor se apresenta por um outro nome, que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. De repente, o Senhor se apresenta através de um novo nome para trazer um prenúncio de que ele estaria mudando algumas coisas na identidade daquele homem, daquela mulher a quem ele escolheu e daquela família. E a primeira coisa que acontece antes de que haja essa mudança é que o Senhor faz a Abraão um chamado vívido, um chamado para a integridade. O que ele fala? Nas primeiras palavras, ele se apresenta: eu sou o Senhor Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito, né? Isso significa que, de alguma forma, em algum momento em que o diálogo entre Deus e Abrão estava pausado, Abraão, até então Abrão, deu uma caminhada um pouco para a esquerda, uma desviada para a direita, mas o Senhor o chama novamente, o exortando: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Esse é o corandeu, como nós falamos há 2 domingos atrás, o pastor Valdelar trouxe aqui, né? É um entendimento de que nós não estamos na presença de Deus apenas quando nós nos reunimos em comunidade, como igreja. Mas aqueles que entendem o seu chamado, caminham na presença de Deus onde quer que estejam. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na rua, nós estamos sempre na presença de Deus. Este é o princípio do corandeu. E a segunda coisa que o Senhor faz, através desse diálogo, é a mudança de nome
de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidões. Agora imagine só, né, o quanto uma mudança, a gente pode imaginar que é uma mudança simples, né? O nome era quase o mesmo. Você colocou só uma letra a mais. Porém, o significado dessa mudança estava na raiz da identidade, para que Abraão pudesse compreender que o Senhor já tinha garantido que este homem havia sido constituído como pai de muitas nações. Então, ele não estava se referindo somente à sua descendência biológica, mas à sua descendência espiritual. O Senhor estava preparando ali não somente um povo, uma etnia, mas o Senhor estava preparando um povo espiritualmente separado para cumprir a sua vontade e o seu plano de redenção da humanidade. E a terceira coisa que o Senhor estabelece com Abraão, nesses primeiros versículos aqui do 1 ao 8. Primeiramente, o chama à integridade. Segundo, muda a sua identidade. E a terceira coisa, estabelece uma aliança perpétua. Ele diz: serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Meus irmãos, este é um pacto perpétuo de graça e fidelidade. O Senhor está estendendo a promessa que havia sido dada a Abraão, lá desde o capítulo 12, quando ele diz: farei de ti uma grande nação. Ele está reafirmando a sua promessa, dizendo: eu serei o seu Deus e eu serei o Deus da sua descendência. Isso é algo muito claro e que ministra aos nossos corações nessa manhã. Então o Senhor estabelece uma aliança entre ele e Abraão. Sempre que nós falamos de uma aliança, nós pensamos em um pacto, em uma união harmoniosa entre duas partes, né? Aquelas pessoas que são casadas podem olhar para o seu anelar esquerdo aí e você vai ter um símbolo, uma simbologia da aliança que você estabeleceu com seu cônjuge. Certo? Mas pode ser que, acho que principalmente as mulheres, né? Você pode olhar em algum outro dedo aí das suas mãos, pode ser que tenha também uma joia aí, que não é uma aliança, né? Quando é uma aliança é o quê? É um anel. Até porque também a aliança também é um anel, né? Mas nós chamamos a aliança por quê? E aí eu pergunto aos irmãos, o que diferencia a aliança do anel? Não é a mesma coisa? Não tem o mesmo formato? Não fica no dedo do mesmo jeito? Qual que é a diferença que a gente dá para uma aliança ou para um anel? Propósito, significado, simbologia. A aliança representa o pacto que foi firmado entre duas partes, entre um homem e uma mulher. Então essa é uma marca. Essa é uma simbologia. E o Senhor estava ali estabelecendo também uma aliança com Abraão. E essa aliança, ela partia do princípio que seria necessário haver uma marca para simbolizar essa aliança que estava sendo estabelecida com Abraão, com a sua parentela e com o povo que seria descendente da sua casa. E qual que é essa marca? O que a Bíblia aqui nos ensina, nos esclarece sobre que marca, que símbolo estava sendo estabelecido através dessa aliança de Deus com Abraão? Essa marca é a marca da circuncisão. A circuncisão, né, como nós lemos aqui, é nada mais do que praticamente uma operação feita no homem,
né, no homem no homem da parentela de Abraão. E ela traz alguns entendimentos sobre como essa marca poderia viabilizar e fazer com que esse povo pudesse ser resguardado no cumprimento da promessa do Senhor. Primeiramente, antes de tudo, a circuncisão estava sendo estabelecida como um selo espiritual. Não era apenas uma marca física sem nenhum significado. Primeiramente, um selo espiritual. A remoção da dureza do coração e a consagração total a Deus. Né? O próprio Jesus, Paulo, também vai falar sobre a questão da circuncisão, quando esse assunto é trago à tona pelos fariseus em alguns debates, de que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração e não somente a circuncisão do corpo. Mas, neste contexto, nessa situação onde o Senhor estabelece a circuncisão para cada homem da casa de Abraão e cada descendente que viria após ele, ela cumpre um papel muitíssimo importante no estabelecer dessa promessa de multiplicação da descendência. A medicina moderna, ela preconiza que a remoção da pele do prepúcio previne a incidência de várias doenças do trato masculino, como infecções, inflamações e até mesmo doenças sexualmente transmissíveis. Vejam só que sempre que Deus estabelece uma lei cerimonial para o seu povo, né? Essa lei sempre cumpre um papel de resguardar o seu povo, não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Olha só, aqui nós lemos em que o menino nascido, homem, deveria ser circuncidado ao 8º dia do seu nascimento. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Né? E ao estudar, ao me debruçar sobre essa palavra, eu fiquei maravilhado quanto Deus ele é detalhista em todas as coisas que ele faz. Existe um estudo da Biblioteca Nacional de Medicina americana, nos Estados Unidos, que é um ensaio clínico que concluiu que fisiologicamente, preste bem atenção, fisiologicamente, o 8º dia do nascimento de um ser humano é o único momento da vida em que a quantidade de uma proteína chamada protrombina atinge cerca de 110% do seu nível normal. O que significa isso? Significa que este pico dessa proteína auxilia a coagulação do sangue, evita hemorragias, evita inflamações e infecções. Então veja só como não existia tecnologias, né? Não existiam metodologias científicas para explicar o porquê que a circuncisão precisava ser feita no 8º dia, mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, o médico dos médicos, a ciência vem dele. E anos e anos depois, esse estudo é um estudo datado de 2010, anos e anos depois, a medicina moderna, ela pesquisa e ela traz algo que pode não justificar, mas que nós podemos compreender de como o Senhor trabalha, mesmo em questões onde nosso conhecimento não pode alcançar. Então, a circuncisão era um selo, uma marca espiritual, uma marca física, mas que resguardava aqueles homens que viviam no deserto, que tinham seus problemas para manter a higiene do seu corpo. A circuncisão era um método para resguardar o cumprimento da promessa, que aqueles homens continuassem fortes, viris, que aqueles homens não sofressem ou padecessem
com doenças do trato masculino, para que aqueles homens pudessem confirmar o propósito de multiplicação que o Senhor tinha trago sobre a promessa que foi dada a Abraão. E uma outra coisa também que é importante nós observarmos é que essa aliança que o Senhor estabeleceu, essa aliança com Abraão, que seria marcada através da circuncisão, era uma aliança que ela era inclusiva a todos aqueles que estavam ao seu redor. O sinal deveria ser aplicado em todos os homens da casa, incluindo estrangeiros servos. E isso, meus irmãos, prenunciava que o povo de Deus seria formado não somente por uma etnia, mas por toda e qualquer tribo, povo, raça e nação. O povo de Deus é estabelecido por aqueles que se achegam a Ele e compreendem os seus propósitos sobre a terra. E por último, nós temos um significado para nós acerca da circuncisão. Se nós temos uma aliança, nós precisamos ter o símbolo desta aliança. Para aqueles homens, que foi estabelecido no judaísmo, qual era o símbolo e a marca da aliança? A circuncisão. Mas hoje, o cristianismo, ele não estabelece a circuncisão como algo necessário para que nós façamos parte do povo de Deus. Embora muitas religiões ainda perdurem essa cultura da circuncisão, a gente pode ver que no islamismo ou no próprio judaísmo mais fundamentalista, eles ainda praticam a circuncisão, assim como está escrito no Antigo Testamento. Mas isso não significa que nós vamos, de alguma forma, seguir, mas que a nova aliança que foi inaugurada por Jesus, através do seu sacrifício, nos traz uma nova marca e uma nova simbologia de perpetuação dessa aliança com Deus. E qual que é essa marca que o cristão carrega para que possa ser reconhecido como povo de Deus sobre essa terra? A primeira marca é reconhecer a Jesus e entregar a sua vida, o seu coração, mas nós vamos ainda mais. O batismo, a ceia do Senhor, elas são marcas visíveis da aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Essa aliança, ela não foi quebrada. Essa aliança, ela foi ressignificada através do sacrifício de Jesus. Meus irmãos, isso é algo tão profundo e tão sério que nós deveríamos tratar com tanta seriedade, porque às vezes nós vemos o pastor ou alguém que está ministrando aqui na frente falar sobre a importância da igreja do Senhor se reunir para o momento da ceia do Senhor. E não há nenhum misticismo no memorial da ceia do Senhor, mas há uma importância, há um significado muito profundo. A ceia do Senhor é uma refeição que é compartilhada entre os irmãos, é simbolicamente uma refeição que nós compartilhamos como igreja. Mas, quando nós entendemos o chamado de Cristo, seguimos o seu batismo, nós precisamos permanecer, nós precisamos recorrentemente nos reunir como igreja para celebrar a ceia do Senhor e lembrar deste memorial da aliança perpétua que foi estabelecida com o seu povo. E essa é uma exortação que o Senhor traz ao nosso coração. Nós precisamos compreender a ceia do Senhor como algo mais íntimo, como algo mais profundo, como um momento de urgência em que nós precisamos, como igreja, como membresia, estar reunidos para celebrarmos esta aliança, este memorial com a nossa alma, com a nossa mente
e com o nosso coração. Amém? Versículo 15. Vamos rapidamente aqui. Já estamos caminhando aqui para a conclusão, mas nós precisamos aqui terminar entendendo que a partir do versículo 15, vamos ler rapidamente até o 27, disse Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse contigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti, pelo que Deus respondeu, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Neste mesmo tempo, daqui a um ano, e finda esta fala com Abraão. Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vejamos então, meus irmãos, que em decorrência dessa aliança que nós falamos aqui, o Senhor também estende a sua esposa, mudando também a sua identidade de Sarai para Sara, né? Apesar de que o significado vai ser basicamente o mesmo, né? Mas o nome Sara, ele traz um entendimento, uma identidade de que essa mulher seria a princesa de nações. Então Deus deixa evidente e claro que o herdeiro que ele havia prometido para Abraão nos capítulos anteriores, ele viria através da gravidez de Sara, a sua esposa, né? E naquele momento, o relato diz que Abraão, ele se riu, porque um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, né? Não me parece muito que dê para entender uma situação como essa, que pudesse um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos dar à luz a um menino, mas para Deus não há impossíveis. Essa foi a forma que o Senhor, que aprove ao Senhor trabalhar na vida de Abraão. Essa risada, esse riso, meus irmãos, não foi um riso de deboche, mas foi um riso com um misto de incredulidade e alegria, demonstração de fé sobre aquilo que Deus faria sobre a vida de um senhor de 100 anos e uma senhora de 90 anos. Abraão, ele não deixou de acreditar na promessa do Senhor, pois estava ali sendo claro que ele, além de ter trabalhado na identidade do próprio Abraão, além de ter trabalhado na identidade de Sara, ele estabelece a identidade de uma criança que nem havia sido concebida, dando a essa criança um nome: Isaque. Isaque significa exatamente a reação de Abraão quando recebe essa notícia do Senhor. Isaque significa ele ri, o riso da alegria, o filho do sorriso, o filho da alegria. E Deus aqui ele exerce a sua soberania ao escolher Isaque para dar continuidade à linhagem do Messias. Como ele diz lá no versículo 19, estabelecerei com ele, com Isaque,
a minha aliança. Lembra lá da diferença entre a promessa e entre a aliança? O Senhor, ele, em sua misericórdia, ele estabeleceu uma promessa para Ismael, mas para com Isaac, ele estabeleceu uma aliança. E talvez você pode se perguntar assim, por que que o Senhor escolheu Isaac e não escolheu Ismael? Já seria mais fácil, o menino já tinha nascido, já tinha 13 anos. Por que que o Senhor não escolheu Ismael para colocá-lo dentro da sua aliança? Meus irmãos, a resposta para essa pergunta é uma resposta não tão simples, mas muito clara e evidente. Porque o Senhor, Ele é soberano. Ele escolhe quem Ele quer, Ele rejeita quem Ele quer, e não cabe ou compete a nós tentar entender ou compreender quais são os desígnios de Deus. Mas a nós cabe a obediência e a compreender o seu chamado a cada dia para as nossas vidas. Mas o Senhor não deixou Ismael esquecido, o Senhor estabeleceu com ele também, deixou uma promessa de descendência para com ele, mas a aliança foi estabelecida para com Abraão através do seu filho Isaque. Abraão exerce a sua fé, então, aqui nós vemos nos versículos finais, que Abraão imediatamente exerce a sua fé por meio da obediência. Quando o Senhor estabelece a marca da aliança na circuncisão, ele dá todas as orientações, e depois ele direciona a aliança estende a sua aliança para a vida de Sara, muda o nome de Sara, promete um filho. O que a palavra diz? Qual foi a primeira coisa que Abraão fez depois que o Senhor se retirou dele? Obedeceu. Foi lá, circuncidou cada homem da sua parentela, porque a fé, ela é manifestada por meio da nossa obediência, mesmo que nós não entendamos. Imagine só, hoje nós podemos entender mais claramente. Hoje nós temos a própria palavra, o desenrolar de toda a história, mas imagine só a cabeça de um homem querendo entender por qual motivo ele precisaria circuncidar os seus escravos, aqueles da sua parentela, mas sem pestanejar. Abraão, ele obedeceu ao chamado do Senhor, circuncidando toda a sua casa. E foi assim que o Senhor se apresentou, que Abraão se apresentou ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E no desenrolar da história, este El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele também se apresenta sobre uma nova identidade. Ele se revela aos homens na pessoa de Jesus, o seu próprio Filho, que veio a nós, se encarnou, se apresentou como homem, sofreu dores e padeceu. Mas Isaac, ele foi um filho prometido, ele foi um herdeiro legítimo, ele foi circuncidado ao 8º dia após o seu nascimento. Nós veremos isso nos capítulos que virão. Mas houve um filho e um herdeiro que também foi circuncidado ao 8º dia, como a palavra estabelecia. Mas esse filho e esse herdeiro morreu e venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia. Este é Jesus. A circuncisão, ela marca a aliança de Deus com o seu povo na antiga aliança, mas é o sangue de Jesus que estabelece a nova aliança entre Deus e os homens. E a nós cabe a obediência para compreender quais são os deveres a que nos é dado como participantes dessa aliança, a saber, reconhecer ao Senhor como Salvador, batizar-se e participar da ceia do Senhor, sendo membro, sendo participante do corpo de Cristo sobre essa terra. Por último, 3 aplicações importantes para que nós possamos levar
didática dessa palavra para as nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O relógio de Deus não é o nosso relógio. A Bíblia fala que um dia para o Senhor, um dia, 1000 anos são como um dia e 1000 dias são como um ano. Enfim, o Senhor não trabalha através da nossa perspectiva. Se o Senhor está demorando para te dar uma resposta, se o Senhor está em silêncio diante do seu clamor, não significa que Ele esqueceu de você. Isso não é um esquecimento. Isso é uma oportunidade para que você possa fortalecer a sua fé e a sua dependência dEle. A segunda aplicação é que nós precisamos compreender o significado do corandeu. Viver diante de Deus é um chamado à integridade. O corandeu, viver diante de Deus, é o antídoto da hipocrisia. Tudo que nós vivemos na nossa vida, fora da nossa comunhão, e que nós não consideramos que estamos diante de Deus, é uma hipocrisia. Porque a vida do cristão é uma vida vivida diante de Deus. E por último, tenha segurança nas promessas do Senhor. A nossa esperança não deve se repousar naquilo que a gente pode fazer, nos nossos próprios méritos, mas na fidelidade da palavra e da promessa de Deus. Somente o Senhor é poderoso para completar a obra que Ele começou em nós. O nosso Deus não é somente um Deus de promessas, mas Ele é também um Deus de alianças. Que Deus abençoe as nossas vidas e a misericórdia dele possa se manifestar através dessa palavra. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua revelação nesta manhã. Que os corações, Senhor, possam receber, ó Pai, a tua mensagem, Senhor, e possa ecoar e frutificar e compartilhar, Senhor, na vida daqueles ao que o Senhor trouxerem a nós, ó Pai, e que nós possamos compreender, Senhor, que a tua promessa ela não falha, o teu tempo ele é perfeito, e que o Senhor estabelece conosco uma aliança, ó Pai, que nós possamos, com alegria, Senhor, com responsabilidade, carregar as marcas dessa aliança em nossos corações e em nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja nesta manhã, se nós oramos. Amém e amém.